Olá, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez juntos para estudarmos mais um dos Salmos. Esse livro tão gostoso de ler, um livro de cânticos, de oração, um livro de meditação. Gente que toma tempo para conversar com Deus, conversar consigo mesmo e abrir o coração e deixar Deus fazer uma leitura daquilo que está lá dentro. Que Deus já sabe que está, mas que o salmista ele faz questão de dizer para Deus num ato de fé, ele se expressa e ele diz tudo aquilo de maneira nua, crua, ele é real, autêntico, não é? Ele parece que se tranca no quarto e lá ele diz tudo o que está sentindo, passando no seu coração, e ele sabe que Deus o ouvirá, que Deus atenderá às suas preces, e não apenas isso, trará o socorro, o alento, a cura de que ele tanto precisa. Hoje nós vamos estudar dois salmos, Salmo 42 e 43, ou se você tem a Bíblia Católica, Salmo 41 e 42. São dois salmos, dois cânticos, duas orações, mas que elas se completam poeticamente como se fossem um só, é o mesmo tema que se repete inclusive palavras similares, não é? Usadas nesses dois salmos. Então vamos ler aqui e ver um pouquinho desses pensamentos, dessas orações feitas pelos filhos de Coré, que cuidavam do templo, do louvor no Antigo Testamento, e fala um pouco da sua tristeza, aquela depressão que estava no coração deles, e eles tinham que lutar com isso, e como é que eles enfrentavam essa depressão, essa tristeza, vivendo diante de Deus com autenticidade. Então eles fazem essa oração e vamos começar aqui no capítulo 42, diz logo assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? O salmista já começa imediatamente dizendo que há um vazio dentro de si, a sua boca está seca, ele está no sol ardente, não é? E ele está vivendo esse momento de grande sede, de grande fome, e ele diz que exatamente aquilo que ele precisa é do próprio Deus. A minha alma tem sede de ti. Ele se imagina como um animalzinho no campo que talvez tenha que andar muitos quilômetros até encontrar aquele manancial, aquele rio, aquela fonte onde ele vai beber e saciar a sua sede. O salmista se vê na mesma situação. É vital para mim. Se eu não me encontrar contigo, se eu não me beber do Senhor, não tem solução para mim. Não tem saída para mim, qualquer outra coisa vai ser uma alternativa vã, falsa, falha. Eu nunca vou encontrar aquela satisfação para minha alma, a restauração, a cura das minhas dores, das minhas feridas. Não vou encontrar, a não ser que eu vá à fonte e beba. Ele diz: eu tenho sede de ti, muita sede de ti. O profeta Jeremias, ele diz isso, ele fala que o povo cometeu um grande crime, ele diz, no capítulo 2, ele diz que o povo se desviou de Deus, o verdadeiro manancial das águas vivas. Às vezes nós nos distraímos também, com tantas coisas que tem diante de nós hoje, nós nos desviamos da verdadeira fonte de água viva. Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, ele diz assim: ai de vós, vocês que comem de tudo e bebem de tudo, menos de mim, vocês voltarão a ter sede, voltarão a ter fome. Ele está se oferecendo como o pão da vida, como a água da vida. Vem para mim, beba de mim gratuitamente, o preço já está pago. Vem entrar nessa relação de amor comigo para satisfazer a sua alma de verdade. Não é? O salmista tem essa questão muito séria para ele, ele diz: a minha alma tem sede de ti. Ele reconhece isso, muitos de nós não reconhecemos. A gente, por orgulho ou por ignorância, talvez, tenta matar essa sede, não percebemos muitas vezes, não damos o crédito que a nossa alma, o nosso corpo, a nossa vida, as coisas ao nosso redor estão gritando, dizendo que é disso que precisamos, mas a gente ignora todos os sinais da nossa vida, dizendo que é disso que precisamos, e saímos por aí desvairadamente, loucamente, buscando saciar a sede com algo que não vai matar a nossa sede. Esse é, de início, alguma coisa muito maravilhosa que a gente aprende aqui. Num ato de humildade, num ato de fé, o salmista diz: eu tenho sede de ti,
e eu não vou ficar satisfeito enquanto eu não beber de ti. É assim que eu me sinto. Se o animalzinho lá no campo não beber da água, ele vai morrer, eu também. Se eu não beber de Deus, eu vou morrer também. Posso ter tudo mais, posso beber todos os outros líquidos, comer todas as outras comidas, mas enquanto eu não beber de Jesus e não comer deste pão, que é o pão da vida, nada, absolutamente nada vai me satisfazer. Então ele diz isso, né? A minha alma tem sede de ti, diz, tem sede do Deus vivo, não de um outro Deus. Muitos ídolos que estão colocados diante de nós, todos os dias nos desafiando, nos atraindo, mas ele diz, não, é o Deus vivo, o Deus verdadeiro, aquele que me fez, aquele que colocou a vida dentro de mim, é dele que eu recebi a vida e só dele que a minha vida vai conseguir encontrar a restauração, a satisfação de que eu preciso, não é? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Eu choro continuamente, eu tenho me alimentado das minhas lágrimas. Como eu disse, é um salmo muito triste. Ele vai de altos e baixos, ele vai dizendo que ele tem sede de Deus, ele reconhece isso, e como ele não consegue, por alguma razão, beber de Deus, alguns estudiosos acham que talvez o salmista estivesse fisicamente longe do templo antigo, não é? 3.000 anos atrás, que ele precisava de tempo em tempo vir à casa de Deus para louvar junto com o povo, louvar a Deus, e ele não conseguia, talvez preso no exílio, ou talvez muito distante, longe a viagem, ou talvez ali mesmo, ele estava ali junto com todo mundo, mas não tinha mais alegria de fazer aquilo. O fato é que ele não tinha a condição de ter a comunhão com Deus e por isso ele estava triste, muito triste. Eu choro continuamente, eu me alimento das minhas lágrimas, ele diz, dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Ele ouve vozes. Podem ser pessoas que chegam para ele mesmo, uma grande luta espiritual, ele ouve gente dizendo para ele, onde está o seu Deus? Onde está a sua fé? Você está aí nessa situação miserável, chorando, cheio de dor, cheio de lágrima, e nada resolve para você? Será que você crê num Deus que não é verdadeiro? Será que todo esse tempo investindo na sua fé, dobrando seus joelhos diante do altar de Deus, de Jesus Cristo, buscando a comunhão com o Espírito Santo, a palavra de Deus, nada disso resolve? As pessoas ficavam perguntando para ele, pela situação sua lastimável, essa coisa toda que você está vivendo, provavelmente a sua fé é falsa, é falha, ou o Deus que você crê não existe. Talvez essa sua religião aí, que você insiste em seguir, ela é falsa. E você não está experimentando agora a alegria que você tanto diz que Deus te dá. Não sei se você já viveu isso, que às vezes você tem até vergonha de expressar a sua fé, porque você não desfruta de verdade aquilo que a sua fé diz que você poderia desfrutar, e assim esse conflito até aumenta dentro de você, não é? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, a multidão em festa. Ele talvez fosse um líder de louvor ou alguém que conduzia o povo junto, ou um daqueles que animava o povo dizendo, vamos à casa de Deus, vamos louvar, vamos exercer a nossa fé, não fique aí parado, vamos louvar. Agora eu não consigo mais, ele diz, não consigo mais, eu fico me lembrando disso. Ele é agora visitado por uma nostalgia. Ele fica dizendo, eu me lembro de como era bom antigamente. Eu me lembro de um outro tempo, de um outro momento em que as coisas eram diferentes. Talvez eu estava num lugar diferente, ou talvez alguém especial estava do meu lado junto comigo e não está mais. O que é que mudou que hoje eu não vivencio mais isso? Não é? Parece que ontem era tão bom, ontem era gostoso, as coisas funcionavam bem, hoje não funcionam mais. Hoje é só saudade daquele tempo que eu tenho, mas na realidade hoje eu não sei o que é alegria mais. Eu perdi o gosto, perdi o sabor. O Novo Testamento vai falar do primeiro amor, não é? Quando a gente está apaixonado por Deus e de repente não estamos mais. De repente é só tudo mecânico,
automático, não tem mais aquele vigor, aquela alegria. Ele diz, eu me lembro de quando eu caminhava, eu até gritava de tanto que eu cantava, de alegria e louvor, ele diz aqui no versículo 4. Já não tem mais isso, não é? Aí ele se faz uma pergunta interessante, ele diz, por que está abatida, ó minha alma? Por que você está desse jeito? O que está acontecendo? Por que te perturbas dentro de mim? Não é? Por que está chacoalhando dentro de mim? Está como um turbilhão de águas. Não tem calmaria, não tem paz dentro de mim, tanta coisa passando por mim. Espera em Deus, ele diz, espera em Deus. Ele está conversando com ele mesmo. Ele está dizendo para ele mesmo, acorda disso que você está vivendo. Esse, na realidade, é o refrão da música, porque se repete isso mais 2 vezes ainda. Mas é interessante que o salmista, ele mesmo está dando um conselho para ele mesmo. Ele diz, espere em Deus, espera no Senhor, confia nele. Talvez as coisas não estejam boas agora, mas não abra mão da sua fé. Vamos, vamos. Muitas vezes nós damos conselhos para as outras pessoas, nós estimulamos as outras pessoas a viver uma vida de fé, de amor, de coragem, de saber enfrentar as lutas da vida, mas às vezes não conseguimos dizer isso para nós mesmos. Parece que é quase um dualismo, uma coisa estranha. Parte de nós sabe a verdade, mas parte de nós não consegue vivenciar aquilo. E parece, assim que eu vejo aqui, que o salmista dá um grito com ele mesmo. Ele bate no rosto e diz, acorda, o que está acontecendo? O que está? Ele dá um chacoalhão em si mesmo e diz, acorda, alma, por que você está assim? Levanta, sacode a poeira, olha para cima, vamos adiante. Não fique parado aí nessa situação de lamúria, de autocomiseração. Eu me lembro como era bom, eu me lembro disso, eu me lembro daquilo. Não, ele diz, acorde disso, não é? Eu me sinto abatido dentro de mim, lembro-me, portanto, de ti. Versículo 6, ele começa a trazer a resposta. Ao invés de eu ficar me lembrando de coisas do passado, que eram boas, mas não estão vivendo hoje, e a gente precisa ter essa sabedoria de desfrutar bem das coisas que estamos vivendo. A gente às vezes fica pensando assim, o passado era melhor, ou um dia melhora, e acaba esquecendo que só temos hoje, não é? Só temos hoje. Não sou eu que estou dizendo isso, mas todos sabemos disso. Ontem passou. Amanhã, eu não sei se vou ter amanhã. As coisas podem mudar muito. Eu não sei se amanhã vai estar sendo dessa maneira que é hoje. Talvez eu esteja vivo amanhã, mas não com tudo que eu tenho hoje. Então eu preciso desfrutar do hoje. E a resposta para isso, ao invés de ele dizer, eu me lembro daquelas coisas no versículo 4, no versículo 6, ele muda, eu me lembro de ti. Nós precisamos resgatar isso. Precisamos resgatar a nossa capacidade de estarmos apaixonados por Deus, de estarmos amando o Senhor o tempo todo, em comunhão com Ele. Há tanta distração hoje, nós somos tentados de tantas maneiras a tirarmos os nossos olhos de Jesus. O autor de Hebreus diz isso, caminhemos, pois, firmes com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não se distraia para nenhum lado. Você se lembra daquele texto lindo nos evangelhos, quando Jesus está caminhando sobre o mar e os discípulos à noite veem Jesus caminhando sobre o mar e Pedro, todo ousado como era, diferente dos demais, ele logo diz, mestre, diz que eu posso ir até ti, eu vou, se o senhor falar para eu ir, eu vou. E Jesus faz o convite, diz, Pedro, vem. E Pedro dá um pulo daquele barco e cai na água, mas a água o segura como se fosse um concreto firme. Ele está pisando firme num concreto, numa pedra, numa rocha, e ele começa a caminhar em direção a Jesus sobre as águas. Que cena maravilhosa, que cena fantástica você imaginar isso numa noite escura, o vento, um barco, e aquele apóstolo dá um pulo e ele está agora andando, caminhando sobre o mar da Galileia. Né? Eu vi uma cena uma vez que eu nunca estive em Israel ainda, espero, quem sabe um dia eu vou, mas me parece que, pelo menos por um período, alguém colocou, não sei se ainda tem, um tipo de uma passarela debaixo do mar da Galileia de vidro, então você não vê a passarela e aí você pode fazer de conta que você está caminhando sobre o mar. Mas aqui não é faz de conta, aqui é de verdade. Pedro pulou e ele começou a caminhar.
E o texto diz que enquanto ele caminhava e olhava fixamente para Jesus, ele estava caminhando. O fato é que se Jesus andou sobre as águas, Pedro também andou sobre as águas. Não foi muito, mas ele caminhou sobre as águas enquanto seus olhos estavam diretamente olhando para Jesus. Num certo momento, a Bíblia diz que Pedro, sendo distraído pelo vento que bateu no seu rosto, olhou para um lado, para o outro, e ele foi tomado de pavor. Ele se distraiu. Foi tentado pelo vento a não olhar para Jesus, e naquele momento ele caiu. Ele se afundou e foi para o fundo. O texto diz que Jesus imediatamente o alcançou e trouxe de volta à tona e o levou seguro de volta ao barco. O texto está dizendo aqui, eu me lembro de ti. Qual foi a última vez que você se sentiu apaixonado por Jesus? Por ele, por ninguém mais, nenhum líder religioso, nenhum autor famoso de algum livro, nenhuma pessoa histórica da Bíblia, qualquer personagem da Bíblia, seja Paulo, seja Davi, pessoas extraordinárias, quem quer que seja, qualquer personagem, pense em qualquer outro personagem que não seja Jesus e que talvez você seja mais apaixonado, admire mais do que o próprio mestre. Não pode. Só o Senhor é Deus, a Bíblia diz, e só a Ele servirás. É exatamente só a Ele adorarás. Louvores são só ao Senhor, a ninguém mais. É interessante na Bíblia que você percebe alguns momentos no livro de Atos, quando algumas pessoas veem milagres que Pedro ou Paulo fazem, eles tentam adorar Pedro ou Paulo e eles dizem, não faça isso, nós somos homens iguais a vocês. Eles são honestos, não aceitam nenhum tipo de louvor. Em contrapartida, quantas vezes você vê na Bíblia que alguém sendo curado por Jesus se prostra e o adora e Jesus aceita o louvor, porque Ele é Deus, só Ele. Isso diferencia de tudo mais, de todos os grandes homens e mulheres que jamais existiram sobre a terra. Pessoas fantásticas, extraordinárias. Nenhum é Deus, Jesus é. O texto diz, eu me lembro de ti. Eu, ao invés de ficar pensando em tanta coisa do passado ou do futuro, em coisas que aconteceram, em possibilidades que estão lá diante de mim, eu penso no Senhor. Eu penso na tua beleza, no teu amor, na tua pureza, na tua força, no teu poder, na maneira maravilhosa como o Senhor me amou, a sua misericórdia, a sua graça que foi derramada sobre mim, a maneira como o Senhor estendeu o braço e me tirou daquela situação que eu me encontrava, me colocou de novo sobre a rocha, me fez caminhar com o Senhor, me fez voltar para o barco seguro. É isso que ele está dizendo aqui. Eu me lembro de ti. Ele está com sede, ele começa dizendo que ele está com sede. Mas ele diz, quando eu começo a me lembrar de ti, parece que eu estou na terra do Jordão, do Monte Hermon. O Monte Hermon é onde nasce o Jordão, a nascente. E ele diz, apesar de eu estar com sede, a minha alma tem sede de ti, no versículo 6, agora ele começa a encontrar a resposta à sua sede. Eu me lembro de ti e eu já me sinto agora às beiras, às margens do Rio Jordão. Ali eu tenho muita água, ali eu posso beber bastante, por causa do Senhor. Mas ele continua, ele está em depressão, ele tem altos e baixos, versículo 7 ele diz, um abismo chama outro abismo, ao fragor das suas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ele está se imaginando, agora ele perdeu o chão. É como você está no mar e vem uma onda e você se levanta e quando você consegue se levantar vem uma outra onda e te derruba de novo. Como dizem lá, você toma um caldo, não é? Você não consegue ficar de pé. Uma onda vem e te derruba e vem a outra e por cima. Ele fala, eu estou assim, eu estou sem chão, eu não tenho nem por onde começar, eu não sei onde eu dou o primeiro passo, a minha situação não é fácil. Uma situação é difícil, não é? Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. Apesar de todo esse turbilhão de lutas, de dúvidas, de depressão que eu estou vivendo, é o Senhor, contudo, Ele durante o dia, Ele derrama a sua misericórdia sobre mim, me concede a sua misericórdia. E à noite, um cântico do Senhor vem à minha boca. A minha oração se torna um cântico ao Deus da minha vida. Não é lindo isso? Eu vivo uma luta e continuo vivendo essa luta, ele está dizendo. Mas de dia eu encontro a misericórdia de Deus. E à noite eu tenho cânticos
para oferecer ao Senhor a minha oração, ao Senhor que é o Deus da minha vida. Isso é singular. Ele é o Deus da minha vida, é Ele. Ele é o Deus da minha vida. Então eu digo a Deus, a minha rocha, por que o Senhor se esqueceu de mim? Por que hei de andar por aí lamentando, lamuriando, versículo 9, sob a opressão dos meus inimigos? Ele está sendo de alguma maneira perseguido. Alguém de alguma maneira não está trazendo paz para ele, pelo contrário, está causando uma guerra, um turbilhão, ele diz, de águas dentro do seu coração. Será que Deus se esqueceu de mim? Eu tenho feito oração já há 1 dia, 2 dias. Eu me lembro, alguns anos atrás, uma mulher que em lágrimas disse para mim, já são 22 anos que eu tenho orado pela salvação do meu marido. Será que Deus se esqueceu de mim? Essa é a pergunta do salmista. 22 anos orando. Eu me lembro da alegria dela, algum tempo depois, quando ela me telefonou, na realidade, eu já não estava na mesma cidade, ela me telefonou dizendo, Deus ouviu a minha oração. Ele está dizendo exatamente isso aqui. Deus é a minha rocha. Por que eu vou andar por aí lamentando, lamuriando? Você encontra essa pessoa e a única coisa que sai da boca dessa pessoa é lamúria. Dor, choro, não é? A pessoa ela tem só continuamente essa expressão de tristeza dentro dela. Por que eu vou andar assim? O salmista está falando consigo mesmo. E eu acho isso, de novo, já disse, insisto, brilhante. Que ele, ao invés de sair por aí dando conselho para as pessoas, que às vezes precisamos dar, quando as pessoas nos buscam, nos procuram, ele dá conselho a si mesmo. Ele diz, por que eu vou ficar por aí chorando, lamentando? Muito pelo contrário, eu vou desfrutar da misericórdia durante o dia e à noite eu vou transformar isso num canto de louvor a Deus, de gratidão, a minha oração ao Deus da minha vida, não é? A situação é tão delicada, esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Parece que os meus ossos estão sendo esmagados, tudo dói em mim, o meu corpo, a minha alma, meu coração, minha mente, tudo está doendo, está difícil demais, ele vai estar dizendo. As pessoas zombam de mim, e é dor para todo lado é só dor que eu tenho, não é? E eles ficam me perguntando, onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Então ele volta ao refrão. Por que você está abatida, minha alma? Por quê? Por que você está assim? Está dizendo para si mesmo, como se eu dissesse para mim, Jaime, acorda. O que está acontecendo com você? Levanta, fica de pé. Vamos lá, dá um chacoalhão em você aí e presta atenção nisso que está acontecendo. Eu me lembro de um pastor já falecido, escritor, teólogo, um dos que mais influenciou a minha vida, chamado John Stott. E ele dizia o seguinte, eu oro sempre para que Deus me dê um murro forte e esse murro me chacoalhe tanto que destampe os meus ouvidos. E aquilo que ele vem me falando há tanto tempo, eu finalmente possa ouvir. E esse murro, esse chacoalhão que Deus me dá, seja tão forte que mexa no meu cérebro. E aquilo que Deus vem me explicando há tanto tempo e eu não consigo entender, finalmente eu vou entender. Ah, entendi. E esse chacoalhão de Deus seja tão forte que o meu coração gélido, petrificado, sem amor, ele vai ser aquecido. E aquilo que Deus vem me oferecendo há tanto tempo, finalmente eu vou abraçar. Eu vou amar como alguma coisa preciosa que Deus está me dando. Por que você está abatida, minha alma? Acorda. Por que você está tão perturbada lá dentro de você? Espere em Deus. Confia, não abre mão do Senhor. Esse é um momento que você está vivendo. Esse é um parênteses que você está vivendo. Ou um pequeno ou um grande parênteses, mas é só um parênteses, não é o todo. Deus está enxergando tudo, o quadro geral da sua vida, da sua história. Espera no Senhor, pois Ele ainda vai te dar razão de sobra para você o louvar, Ele diz. Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus. Que confiança! Apesar de toda a perseguição, da distância que ele sentia, ele tem uma confiança, um vigor em Deus. E ele se diz, acorde, confie no Senhor. Ele é a minha rocha, Ele é o meu auxílio. Ele é o que derrama misericórdia sobre a minha vida todos os dias, de tal maneira que à noite eu ainda tenho tanto para louvar e para agradecer pelo dia que eu vivi.
o Deus da minha vida. Aí já entrando no capítulo 43, ele vai dizer, faze-me justiça, ó Deus, pleiteia a minha causa. Ele então deixa de ficar nesse estado de comiseração, ele pega todos os seus problemas, ele coloca diante de Deus. O apóstolo Paulo diz isso lá em Filipenses capítulo 4, não é? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo façam as vossas petições, as vossas súplicas diante de Deus, com ações de graças. E então o Deus da paz, aquela paz que excede todo o entendimento, ela vai guardar a sua mente e o seu coração por causa de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 4, leia lá. É isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz o Salmo 37. Confia nele e ele tudo fará. Deixa ele fazer isso, deixa ele cuidar de você. É muito para você. Você não vai conseguir. Essas coisas, essas dores que vivemos, elas nos humilham. E o bom disso é que faz com que a gente compreenda os nossos limites. Nós não somos deuses. Ninguém é. Ele é. Eu preciso me humilhar dessa maneira e clamar a Deus. Faz justiça, Senhor. Faz justiça na minha vida. O Senhor é a minha fortaleza. Versículo 2 do capítulo 43. Não é? Não vou andar por aí lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e ao teu tabernáculo. Lembra, no capítulo 42, no versículo 1, ele diz, eu estou longe, quando é que eu vou estar aí louvando o Senhor, cheio de alegria novamente? Então, Deus, me dá a tua luz. Ele fala, me dá a tua verdade e elas vão me guiar. Elas vão me conduzir, a tua luz, a tua verdade, elas vão me conduzir até a tua presença, até o teu tabernáculo, até o teu lugar da tua habitação, e eu vou te louvar de novo, com grande alegria. Eu vou ser restituído à tua presença, pela tua luz, pela tua verdade. Jesus diz que ele é a verdade, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém chega ao Pai, exceto, a não ser por mim. Se você quer chegar a Deus, se tem tantas coisas ao seu redor na sua vida que estão dizendo para você, você precisa de Deus, você precisa de Deus. Às vezes a situação não está boa, é uma maneira de Deus dizer, você precisa de mim. Você quer chegar nele? Esqueça tudo mais, esqueça qualquer outra pessoa, do presente ou do passado, esqueça. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai, exceto, a não ser por mim. Essa é uma frase absolutamente forte de Jesus, definitiva. Aliás, o artigo definitivo, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Você quer ir ao Pai e quer encontrar de novo a água da vida e quer ter a alegria de louvá-lo, é Jesus. É através de Jesus que nós encontramos o Deus, e como diz aqui de maneira tão linda, o Deus da minha vida. O Deus da minha vida. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria, ao som da harpa, eu te louvarei, ó Deus, eu te louvarei, ó Deus meu. Eu irei ao altar de Deus, o altar de Deus, o Deus que é a minha grande alegria. Você percebe? Ele começa depressivo, triste, falando do turbilhão de problemas e lutas, de como ele se alimentava da lágrima, todo dia era só choro, 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 sendo perseguido pelos inimigos, reais ou espirituais, ou os dois. De repente ele diz, eu estou sendo restituído ao lugar certo, ao meu lugar, que é o lugar na presença de Deus. Ali eu tenho alegria, ali eu tenho júbilo, ali eu me encontro, ali eu me satisfaço. A minha alma está feliz ali, naquele lugar, quando eu estou fazendo aquelas coisas, estou vivendo aquilo que Deus quer de mim. A verdade de Deus, a luz de Deus vai me levar até Ele. Lá eu vou me libertar, livre. Lá eu ganho asas, lá eu ganho sorriso. Lá a minha lágrima é transformada em música, em cântico, em alegria. Uma pessoa absolutamente livre, feliz na presença de Deus. Eu irei até o altar de Deus. Ele que é a minha grande alegria. Ele que é a minha grande alegria. A Bíblia fala de uma alegria que excede o entendimento. Como é que alguém... Eu não sei se você já encontrou, se você já experimentou isso. Às vezes a situação não é boa.
mas a pessoa está em paz, a pessoa está alegre. Porque a alegria que Deus nos dá, ela excede o entendimento, as circunstâncias, independe do momento em que vivemos. Porque a opção que temos é sermos felizes por aquilo que o momento nos produz. Talvez a música é boa, então você está feliz. Talvez a comida é boa, a companhia é boa, a viagem é boa, então você está feliz. Mas e quando acaba a comida, quando acaba a música, quando acaba aquele momento especial que você estava feliz, aí vai embora? Acaba? Ou será que existe uma alegria que acompanha você em todo lugar? Onde você for, aquela alegria vai junto. É possível? É possível. Ele é a minha alegria. Ele está sempre dentro de mim. Ele habita em mim. Então essa alegria sempre se aflora. Então ele caminha para o final de sua oração e ele diz: por que está abatida a minha alma? Mais uma vez ele se faz a pergunta: por quê? Se você for sincero e olhar para a sua vida, ele está dizendo, se você olhar para o que Deus tem feito para você, principalmente na cruz, quando Ele te salvou, te resgatou de uma maneira maravilhosa e tem promessas extraordinárias para todos nós que cremos nele. A principal delas é que um dia Ele vai nos ressuscitar e habitaremos numa terra segura junto com Ele. Uma terra, diz o apóstolo Pedro, onde habita justiça. Justiça plena, completa, todas as coisas vão se encaixar, tudo no seu lugar, absolutamente perfeito. Nós vamos vivenciar isso. Isso aqui é um sopro, Tiago diz. Um sopro, isso é só um momento, isso é passageiro. A vida é uma neblina, hoje está, amanhã não está mais. Mas aquilo que é eterno, aquilo Deus já nos prometeu e está preparado para nós os que cremos. Então ele se faz essa pergunta: por que você está abatida, minha alma? Por que será? Não fique assim, acorde disso, tem uma alegria maravilhosa para você que eu quero te oferecer, ele está dizendo. O autor se repreende, ele mesmo se dá uma lição, ele se levanta e ele fala para si mesmo, ele diz: por que esse mau humor? Por que essa depressão? Ele reconhece que a sua alma está abatida, um fardo pesado está sobre ele, interiormente perturbada pelas ondas do mar. Mas por quê? Por que tudo isso? Tem uma alegria maravilhosa para você viver. Eu quero terminar apenas dizendo um versículo lindo, que o apóstolo Pedro diz na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, e ele diz o seguinte, que ele fala a respeito de Jesus, e ele fala que nós o amamos, que nós cremos com alegria indizível. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8. Nós cremos em Jesus com uma alegria indizível. Difícil de explicar. Não é lindo isso? Eu gostaria demais que você entendesse que isso é possível. É uma questão de fé. Mas é uma questão de você parar de filosofar a respeito dessa fé. Parar de correr atrás do vento, correr atrás da nova moda. Não existe uma nova moda, é Jesus. É você no seu quarto. Você vai lá no seu quarto, ora ao Deus que te ouve em secreto, Mateus capítulo 6. E este Deus te recompensará. É isso que Jesus diz. Faça isso, hoje ainda. Peça para Ele ser essa alegria indizível do seu coração. Você vai ter dias difíceis ainda. Alguns dias que você vai ter que chorar de novo. Mas isso não vai ser a sua vida. Isso vai ser um momento. A sua vida vai viver, você vai viver essa vida dependendo exclusivamente desse amor maravilhoso, dessa relação amorosa entre você e Deus. Eu espero que de alguma maneira esses dois salmos, 42 e 43, te abençoem nesse dia e você possa renovar hoje a sua alegria diante de Deus. Deus te abençoe e até a próxima.